num formato novo, pelo YouTube, sem ser pelo Instagram. E aí eu vou fazer uma introdução aqui de uns 5 minutos, enquanto as pessoas vão entrando no YouTube ao vivo com a gente. Tem muita gente saindo do Instagram para entrar com a gente. E logo depois vou passar a palavra para o professor Luizão, que vai dar uma aula de 40 minutos sobre contenções para engenheiros. Só fazendo a introdução, esse vídeo faz parte do programa da Civil, o HC60. O HC é um programa de gestão de conhecimento da Civil, que significa horizontalizando o conhecimento. E nós completaremos 60 anos no ano que vem, então por isso o programa se chama HC60. E as lives do HC60 também trarão esse número para fazer parte da live também, que é o número 60. A gente pretende que a live fique em 60 minutos, a partir do momento que o professor Luizão começar. Não conta esses 5 minutos iniciais. E também temos um limitador aqui. Vamos trabalhar com, no máximo, 60 minutos de tempo e, no mínimo, 60 anos de experiência. Então, a ideia é que as nossas lives tragam pessoas que, somadas, tenham, no mínimo, 60 anos de experiência. Hoje, aqui, nós temos 160 anos de experiência. Começando com o doutor Valente ali, com 66 anos de experiência. Eu conto desde estagiário, viu, meu pai? Você não reclamar aí do número. O professor Luizão tem 41 anos de experiência, mais uns 3 de estagiário aí. Doutor Wellington, 32 anos, é nosso diretor da fábrica de pré-moldados. E doutor Franz, 20 anos de experiência, diretor técnico da construtora. Eu não vou falar quantos anos eu tenho de experiência, não, que não agrega muito. Eu vou deixar quieto. Então, as duas lógicas do HC60 são essas: 60 minutos e 60 anos de experiência. A gente está fazendo nesse formato que envolve o Zoom para dar multiplicidade, né? Então, a gente traz o melhor do Zoom, que é a multiplicidade de mais de 2 pessoas participarem. A gente traz o YouTube, usa o YouTube para trazer a eternidade, ou seja, o vídeo que vai ser gravado vai ficar para a eternidade, e a gente vai poder acessar em vários outros momentos. E a gente vai trazer também a objetividade do Instagram, para trabalharmos em 60 minutos. Então, vamos trabalhar com objetividade, eternidade e multiplicidade. Qual é a ideia desses temas, né, do HC60? A gente pretende trazer professores ou técnicos ou engenheiros, consultores, arquitetos, mas que tenham experiência reconhecida, que tenham um nome forte no mercado, que tenham experiência teórica e prática, e com assuntos, de certa maneira, inéditos ou originais. Então, o professor Luizão já tinha algum tempo que não dava aula de contenções, né, professor? E eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Luizão na Universidade Federal. Para mim, foi um dos melhores professores da Politécnica. Então, eu pensei, rapaz, quanta gente não gostaria de ter essa aula do professor Luizão, mesmo que não seja um semestre de aula, mas uma aula de 40 minutos. Também será um prazer. E aí a gente está convidando essas pessoas para darem essa aula de 40 minutos, lembrando que não é uma aula para quem não sabe nada do zero, assim, não, é mais para relembrar também para pessoas que já estão na prática, que já tiveram seu aprofundamento técnico na faculdade, e a gente segue os valores da Civil, que, dentre eles, tem a profundidade técnica. Então, é muito importante para a gente que o embasamento do conhecimento seja cada vez mais sólido e relembrado. E esses conteúdos vão ficar gravados para a Civil, para os nossos colaboradores e para todos os outros. Vai ficar aberto para quem quiser ter acesso a um conteúdo de qualidade. Vamos ter a aula de Luizão de 40 minutos. Depois da aula de Luizão, eu vou passar a palavra para Franz. Ele vai falar em 3 a 5 minutos das últimas contenções que a Civil fez, nas últimas obras da Civil, mostrando a prática. Depois eu passo para o Dr. Wellington, ele vai falar de contenções pré-moldadas, que a fábrica de pré-moldados que ele dirige já executa, e exemplos práticos. E, por fim, eu vou bater um papo com o Dr. Valente, onde ele vai contar experiências de contenções que ele viveu na vida, e tem casos muito interessantes que vão ser explorados aqui na nossa conversa. Então, acredito que em 60 minutos a gente vai conseguir abraçar isso tudo, e eu vou passar a palavra para o professor Luizão,
para começar os 60 minutos a partir de agora, 13h10. Professor, com você a palavra. Obrigado, Rafael. Um prazer estar aqui com vocês nesse momento importante aí dessa ação da Civil. Acho que é um momento, um lançamento que vocês estão fazendo, que eu fico muito contente de estar participando desse processo, né? Estou aproveitando esse momento de pandemia aí para poder estar me atualizando e também participando de lives, e fiquei muito contente quando vi o cartaz com essa doação que vocês estão fazendo para uma associação, né? E aí, testando hoje pela manhã, já coloquei como fundo meu papel de parede, tem esse código aí, o QR Code, que vocês podem, já usei ele e fiz minha doação também, tá? Então, quem quiser aí pode fazer essa doação, que, segundo o Rafael me falou, vai estar até segunda-feira disponível para aqueles que assistam posteriormente. Então, vou passar agora a agradecer também você, Rafael, doutor Valente, aí, todo mundo da Civil, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Então, a gente tem aqui essa parte de contenções, onde eu queria também homenagear 3 entidades que me contribuíram muito na minha formação. O Laboratório de Geotecnia, onde eu tive a honra de estar participando durante muito tempo lá no Laboratório de Geotecnia, a ABMS, o Núcleo Regional da Bahia da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, e um grupo novo que a gente tem feito aí parte agora, chamado Geotecnia Brasil, que esses slides que eu vou passar aqui é parte de uma apresentação que estou preparando para eles, que dentro em breve vai estar aí disponível na internet. Os assuntos que a gente vai abordar são fatores condicionantes na parte de estabilidade talude de uma maneira geral, soluções de estabilização e trabalhar com foco de tipo de contenções, alguns problemas e alguns erros também, falando muito rapidamente, né? Os fatores condicionantes, aí, sem entrar no detalhezinho geológico, que é específico de cada lugar, a gente teria o carregamento vertical, o descarregamento lateral e a elevação de pressão neutra e saturação, né? Então, a gente vai lembrar aqui, a gente tem aqui um terreno onde eu tenho aqui o estado de tensões que está atuando num determinado ponto, tem a tensão vertical, a tensão horizontal. Aqui do lado a gente tem a envoltória de resistência ao cisalhamento, tensão cisalhante, tensão normal. Aqui a envoltória, onde a inclinação dessa reta é o ângulo de atrito, e aqui a coesão, esse processo, tá? E aqui está representando o estado de tensões que está afastado da linha de ruptura. Então, como é que a gente pode fazer que esse estado de tensões atinja a linha de ruptura? Então, a gente tem aqui um caso típico de carregamento vertical, que pode ser de aterro, de edificação, de lixo, contenções, qualquer coisa tem na parte superior do talude, que a gente pode representar desse jeito. Aqui está aquele estado de tensões iniciais, e quando a gente bota um carregamento, ele muda o estado de tensões aqui, dá um crescimento da tensão vertical, que pode atingir. Deixa eu voltar aqui um pouco, ó, o estado de tensão original, o estado de tensão depois, o acréscimo de tensões, né? O descarregamento lateral, que é muito comum aí das escavações que a gente faz, que pode ser por escavação ou por erosão. Então, a gente tem, de novo, o estado de tensões inicial, e aí a gente vai ter agora um descarregamento lateral, a retirada do material. Vamos ver aqui no círculo de Mohr, que vocês vão ver, ó, há uma redução na tensão horizontal que pode provocar o círculo de novo, a ruptura, né? A elevação de pressão neutra não é muito o nosso caso aqui, porque é quando o nível d'água sobe e atinge a superfície de ruptura. Então, a gente tem aqui uma situação inicial, e quando o nível de água sobe, o círculo corre para a esquerda, né? A gente voltando aqui o estado inicial, e aqui em seguida essa situação. E a saturação, ou a perda de coesão aparente, ou perda de sucção, a gente tem aqui o estado inicial de tensões, e havendo uma infiltração de água, esse processo que acontece muito aqui em Salvador, né? A gente tem uma queda, o estado de tensões permanece aproximadamente o mesmo, mas há uma redução na envoltória de resistência, principalmente na coesão. Vamos voltar aqui, tá? E voltando aqui essa situação, dá para a gente ver aí essa perda, né? Então, a gente tem aqui soluções de estabilização. O que é que nós temos de solução de estabilização? Eu sempre brinco isso, dizendo que como parar um carro numa ladeira, né? Então, a gente tem aqui um carro parado numa ladeira, como é que a gente para um carro, né? Se o carro for novo, com freio de mão bom, a gente não se preocupa com a ladeira. Pode parar em qualquer um, podendo fazer até vertical, como é o caso que faz escavação em rocha, em pedreiras e outros lugares aí, corte, né? A gente não se preocupa com ele. Mas se o carro não for tão bom,
a gente pode ter um processo aí, né, de uma redução na pressão neutra no material. Né? Como é que seria essa redução na pressão neutra? Seria melhorar a resistência do material com alguma coisa. Por exemplo, no carro a gente engata uma primeira ou uma ré. Né? Então, a gente tem aí o carro, então seria o processo de engatar uma primeira ou uma ré. A gente melhora o freio, não utilizando o freio, né? Aquela pessoa que tem um carro mais antigo, que o freio de mão não é tão bom, sabe que isso aí a gente sempre aplica. Né? O próximo seria uma conformação geométrica. O que é conformação geométrica? Eu responder o seguinte: qual é a ladeira que eu posso parar com esse carro que eu tenho um freio de mão? Então, a pergunta que a gente vai ter é: qual é essa inclinação aqui? Né? Qual é a inclinação que eu posso cortar para que eu possa ter o talude sem precisar de nenhum tipo de contenção? O outro seria uma contenção agora de gravidade. O que é uma contenção de gravidade? É uma contenção robusta. O que é uma contenção robusta? Uma contenção que tem que ter peso. Então, como é que ela funciona? Seria alguma coisa de a gente pegar, botar um paralelepípedo na frente do carro. É muito comum a gente botar aquela pedra, né? E aí a gente teria que preocupar com o tombamento, o deslizamento, a capacidade de carga, que a gente vai ver mais à frente a respeito disso. Né? Essa pedra não pode tombar, ela não pode deslizar, como se a gente parasse numa ladeira lá do Pelourinho com uma pedra muito polida, a gente encostasse, ela sair escorregando. Né? E a pedra não pode penetrar no solo, né? Seria outro caminho também. Tá? O outro seria estaca-prancha. O que seria estaca-prancha? Agora já entramos no processo de contenções esbeltas. Seria muito o que a gente vê ali no estacionamento de mercado, né? Que seria botar alguma coisa, cravar no terreno para a gente encostar a roda do carro para segurar. Quem é que segura isso aqui? É o peso? Não, porque ela é esbelta. Quem vai segurar aqui, a gente vai ver mais à frente, é esse engastamento, que a gente chama aqui de comprimento de ficha. Tem que ter uma ficha suficiente para segurar o material. Uma outra seria a escavação estroncada. Como é que seria isso? A gente colocar uma barra, alguma coisa que pudesse ter um apoio aqui na frente e segurar o carro com uma estronca. E a última seria a gente fazer uma cortina atirantada, que seria amarrar com uma corda num poste ou alguma coisa lá em cima. Então, com isso, a gente já viu todos os tipos de contenções que a gente vai detalhar agora daqui para frente. Né? Então, tipo de contenções é como parar um carro numa ladeira, né? Como a gente viu aí. Então, a gente tem aqui as formas de estabilização. Vou deixar a contenção por último. A primeira seria o rebaixamento do nível de água, que a gente já viu naqueles modelos anteriormente. Né? Então, rebaixamento do nível de água, eu tenho aqui um nível de água elevado, então vou botar drenos para poder rebaixar esse nível de água. Então, voltando aqui, a posição inicial, quando boto o dreno, ele vai aqui para essa posição mais baixa e eu diminuo a pressão neutra nessa faixa do terreno, o que pode dar estabilidade. Tá? A gente tem aqui um detalhezinho da rede de fluxo, né, sem rebaixamento e com rebaixamento, e aqui o tipo de um dreno. Um detalhezinho desse dreno que, ultimamente, a gente tem discutido e tem colocado esse dreno para baixo, ao invés desse dreno estar para cima, tá? Como está aqui. Aí você vai dizer, mas ele não desce. O grande problema quando tem aqui materiais ricos em óxido de ferro, tem uma bactéria chamada ocre, que ela, quando entra em contato com a pressão atmosférica, ela vira um gel, vira parecendo uma água viva, e ela começa a tamponar o geotexto que é colocado nessa parte aqui. Então, hoje a gente bota para baixo para esse tubo sempre ficar afogado, tá? E não dar a geração dessa bactéria, só vai ser agora na saída do tubo, nessa parte de fora. Tá? A conformação geométrica seria a gente retirar a terra e dar uma declividade, né? Mudar a conformação dele, muito comum aí em estradas. A gente tem aqui algumas visões, essa é uma visão que eu tirei lá, peguei do Cobrae do Rio de Janeiro, tá? No Congresso, uma outra visão da conformação geométrica, onde é importante aí a drenagem superficial, que geralmente a gente coloca a cada 8 metros para evitar problemas de erosão. Tá? Uns detalhes aí das drenagens também. E aqui tem uma coisa importante, que são essas calhas. Aquela meia-lua que a gente coloca, às vezes dá problema, porque a gente não consegue cortar no mesmo formato da meia-lua, então começa a percolar água embaixo e aí dá problema. Eu prefiro mais moldar a canaleta in situ. Tipo de contenções. Vamos agora, então, para o tema da nossa apresentação. Elas podem ser robustas ou esbeltas, como nós vimos anteriormente. Né? Nas robustas, a gente tem aqui as soluções. Por exemplo, eu tenho um desnível para vencer, né, desse ponto aqui para o de cá. Tenho um empuxo que vai estar atuando aqui devido a esse corte, essa retirada de material, e vou ter que colocar aqui uma contenção que tenha um determinado peso para que esse peso seja suficiente para dar estabilidade. Ou seja,
Aqui eu tenho um esforço horizontal de empuxo, que vai tentar derrubar esse peso aqui, e eu tenho que ter aqui um peso suficiente para segurar. Tá? A resultante dessas duas forças dá uma força inclinada, e ela tem que estar dentro do terço médio para que toda a base esteja comprimida. Né? A questão da estabilidade, que todo mundo aprende lá na disciplina de estabilidade. Tá? Aqui estão os critérios que nós vamos ter que estudar de estabilização de uma estrutura de gravidade, onde ela não pode deslizar, ela não pode tombar, ela não pode afundar por falta de capacidade de suporte. Esses 3 critérios são vistos geralmente na disciplina estática, tá? E esse aqui geralmente não é visto, que é uma ruptura global que precisa ver a parte de estabilidade do talude envolvendo todo o maciço, tá? Toda a contenção também. Muros de gravidade, quais são? Aí tem infinitos, né? A gente tem o muro de arrimo, que é o mais comum, o muro de alvenaria de pedra, o cantilever, o gabião, pneus, saco, terra armada, geotêxtil, que é o solo envelopado, com geogrelha, que é o terrai, terra mesh e outros aí, solo grampeado e o jet grout, que é uma estrutura que a gente injeta calda de cimento a grandes pressões. Vamos ver aqui cada um deles. Então os muros de arrimo, eu tenho aqui no muro de arrimo, aquele exemplo comum que vocês conhecem, né? O muro de alvenaria de pedra, que é o mais comum da nossa cidade, e que ele é feito para segurar, estabilizar o muro. Aqui a gente tem um detalhezinho do muro, onde geralmente essa altura que a gente tem aqui, essa base é da ordem aqui de um terço a metade da altura, né? Para ter uma solução robusta. Uma outra visão de muros, esse aqui a pessoa resolveu preencher com sacos de cimento na parte de trás do muro, ao invés de preencher com um solo, que poderia ser preenchido com solo. O muro cantilever é um muro que é uma cantoneira, tá? Um muro de flexão. Então, não é isso aqui que é o muro, essa parte preta, tá? Na realidade, isso aqui é uma cantoneira, e o muro é constituído por essa cantoneira e toda essa terra que está aqui atrás, ó. Então, o muro é preenchido por essa terra, e isso aqui tudo faz parte do muro de contenção. Tá? Aqui seria como se fosse uma viga em balanço, né? Uma varanda, se a gente fosse virar a cabeça de lado, seria uma estrutura em balanço que a gente tem que segurar esses esforços aqui, né? De uma forma adequada. Aqui está um detalhezinho desse muro cantilever, e aqui tem um problema de drenagem, que a gente observa muito, que às vezes o maior problema que tem no muro é que a drenagem não funciona, então ele deixa de ser um muro e vai funcionar como uma barragem. Né? Então a gente tem aqui um muro que é importantíssimo a drenagem, e infelizmente as pessoas fazem muito erradamente isso, colocam um saquinho, um geotexto aqui em volta e uma brita apenas no barbacã. Tá? Então a gente está vendo aqui que deveria ter sido colocado uma camada de areia atrás, e dessa camada de areia se colocar aqui o barbacã saindo a água, para que ele pegasse a água que tem aqui por trás, caísse nessa camada drenante de areia e depois passasse para cá. Essa camada é difícil de fazer, porque colocar uma areia na vertical é difícil, ela tem que ser feita por partes, né, e não de vez. E ao longo de toda a extensão do muro, não localizado nos pontos apenas de drenagem. Também tem os contrafortes, que às vezes ele pode ser colocado na parte de dentro ou na parte de fora. Na parte de fora ele é mais eficiente, que ele funciona como se fosse a mão francesa. A tendência desse muro aqui é ele abrir para cá. Então, se ele vai abrir para cá, esse contraforte vai funcionar a tração. E o concreto não resiste bem à tração, então vai estar só a ferragem funcionando nessa parte. Então, você poderia botar um cabo de aço aí que daria um efeito semelhante. Esse muro, esse contraforte, ele funcionaria muito melhor se fosse do outro lado, como se fosse aqui uma mão francesa, né? Muro com pneus. A gente tem um exemplo aqui. Esse foi um muro que eu vi lá na PUC, quando eu estava fazendo um mestrado, que estavam desenvolvendo um trabalho junto com o Canadá. Lá no Canadá e Estados Unidos tem muitos pneus jogados fora, então o pessoal usou os pneus para fazer um muro. Né? Então, vocês estão vendo aqui um corte, aqui uma vista inclinada desses muros, esses pneus amarrados, e aqui temos exemplos de muro de pneus. Né? O complicador aqui é que você tem que cortar a lateral do pneu para poder preencher ele com terra. Né? Aqui estão vendo os muros com eles cortados aqui, todos os pneus cortados a lateral para poder preencher com algum material que se tenha no local. Tá? Bem interessante isso, se você tiver pneus sobrando na região. Muro com sacos, você pode utilizar sacos também, que ele pode ser de areia, se for uma obra provisória, ou de solo cimento, se for uma obra definitiva, porque esses sacos, com o tempo, ele vai apodrecer.
né? Vou mostrar aqui alguns exemplos. A gente tem aqui um exemplo aqui na paralela, né, de esse muro com sacos. Aqui é na BA 093, o muro com sacos também, esse com solo cimento. Esse é um caso que tem ali na federação, que eu tirei um caso interessante, que tem aí o muro com sacos. Mas se a gente der um zoom aqui agora, olha o que vai ver, olha, o geotexto aqui do saco está em volta e a exposição ao sol apodreceu. Então, ele tem que ser com solo cimento, porque se fosse de areia, o material tinha fluído todo fora. Tem esse bolsa-creto, que é um saco que você enche como se fosse um colchão de praia, aquele colchão de piscina que você enche de ar, aqui você enche de concreto. E um exemplo desse aqui, tem alguns aqui em Salvador, mas eu peguei esse lá em Maceió, né? Esses degraus aqui em Maceió, para lá. Temos o gabião, que é um muro de peso também, onde ele é feito, esse exemplo aqui, com pedras. Agora não tem aquela argamassa para unir. Então, quem é que une são as caixas, né? Então, você tem aqui as caixas, parecendo uma tela de galinheiro. Não é tela de galinheiro, é uma tela hexagonal, mas é uma coisa bem interessante desse muro. Eu, particularmente, sou muito fã desse muro, porque muitas das vezes o que rompe o muro é falta de drenagem, e ele é todo drenante. Mas aí você tem que colocar atrás dele um geotexto, porque senão a água drenando vai poder levar o material, né? Algum outro exemplo aqui? O gabião, muito bonito isso. E também tem uma outra coisa, todo muro, para mobilizar o esforço, ele tem que andar um pouco. Quando você faz um muro muito rígido de alvenaria de pedra, quando ele anda, principalmente na curva, ele trinca, aí você fica preocupado, né? Isso aqui ele anda um pouco e você não vê trinca nele, porque ele é um material que não tem argamassa, né? Uma outra visão aí de gabião, né? Tem aqui o crib wall de fogueira, onde você monta aqui uma fogueira, né, e vai encher de terra ou qualquer outro material. Então, a gente tem alguns exemplos aqui dessa estrutura de crib wall, né, ou de fogueira, né? O outro é a terra armada, é a gente pegar o solo que vai ser contido e armar. Então, a gente tem aqui um exemplo da terra armada, muito comum aqui nos encontros de viaduto aqui de Salvador, né, onde tem essas fitas que armam o solo. E tem aqui as escamas, que é a face. Então, a gente tem aqui um detalhezinho, né, dele, que vai as tiras da terra armada e aqui as escamas. Uma visão das fitas, elas têm umas saliências para aumentar o atrito, né, para evitar que a fita deslize. Uma visão aqui da construção, essa fita nunca ela vai de um lado para o outro, mesmo que vá, ela não é soldada, elas são independentes, né? Essa parte de cá, e um detalhezinho do encontro da fita, que você vai subindo e encaixando as fitas nessas esperas, tá? Uma outra visão da terra armada, e aí diversos modelos, né, de face, tá? O solo envelopado apareceu, a princípio, para poder fugir da terra armada, que tinha patente, que era substituir aquelas fitas por material geossintético. Então, ele tem aqui um formato onde ele faz esse J, né? Esse aqui é um material geossintético. Dá para a gente ver aqui esse muro, colocando com essa face, né? Ele vai subindo gradativamente, uma estrutura flexível, bem parecido com a terra armada, só que saindo das fitas metálicas para material de geotexto, né? Geomanta. Depois, esse material começou a ter esforços muito grandes, e aí o que foi que se fez? Se colocou as geogrelhas, né? Então, aqui tem alguns detalhes ainda dos solos envelopados, muito comum para recuperar aterros que romperam, tá? Outras visões aí do material. E a dificuldade de ter o prumo dessa face aqui, começou o pessoal a desenvolver outras alternativas, né? O que eu posso colocar nessa face para não ficar uma face ruim e perder a verticalidade? Então, começaram a aparecer aí muros, tem aqui o muro terrai, que a gente conhece esse muro aqui, né? Que é igualzinho do muro do solo envelopado, só que substitui por uma face de um bloco, naquela face de lá. E a gente viu aqui em diversos locais, tem isso, ali no Shopping Salvador mesmo, Salvador Shopping tem esse detalhe, né? Então, vocês estão vendo aqui uma geogrelha colocado, que é o solo reforçado, né? O solo envelopado, e aqui o bloco na frente, com a drenagem atrás do bloco para evitar pressão neutra atrás do muro. Um outro detalhe da geogrelha é que ela tem que ser esticada, porque se ela não for esticada, o muro vai dar uma deformação maior. Os blocos têm diversos, né? Tem blocos desse tipo, que você regula aqui o quanto você quer de declividade, né? Exemplos, outra face aqui, que você tem esse apoio para segurar o material,
Aí começa a vir cada um e dá um nome diferente em função do fabricante, né? O Terra Mesh é igualzinho esse bloco, só que ao invés de você usar aquele bloco, você usa uma caixa de gabião na frente. Então, é uma caixa de gabião na frente e aqui não é mais a geogrelha ou o geotexto, é a própria tela do gabião que eles já vendem para que você reforce. Então, na realidade, o muro é toda essa parte aqui, ó, todo esse bloco, os gabiões na frente para poder segurar o material entre camadas e toda essa parte do solo reforçado funcionando como uma estrutura de gravidade. Tá? Uma outra visão do material, parece que é um muro de gabião como um todo, mas só é a face de gabião. Tá? Dentro ele está armado, fazendo um solo armado. Tá? O solo grampeado, se a gente for relembrar lá a terra armada, a gente colocava aquelas fitas dentro de um aterro que a gente ia subindo. O solo grampeado é parecido com isso, né, pela densidade que se usa na nossa cidade, só que é num corte. Eu estou com um terreno natural, então o que eu vou fazer? Vou fazer um furo e vou colocar os meus grampos dentro do material. O princípio é bem parecido, né, com o da terra armada. É um solo reforçado no material, onde isso aqui funciona como sendo o muro. Né? Esse bloco aqui todo funciona como se fosse um muro. Né? A princípio, as pessoas pensam que um solo grampeado é como se fosse uma cortina atirantada. Não, o solo grampeado não é uma cortina atirantada. Está muito mais para uma terra armada do que uma cortina atirantada. Por quê? Porque esses grampos são considerados tirantes passivos, eles não são protendidos. Ele só vai ter movimentação quando o terreno resolver caminhar. Tá? Alguns exemplos aí de solo grampeado, muito comum aqui em Salvador. E aqui está a fotografia do cara importante, né? Porque esse solo grampeado, ele usa muito um concreto projetado na face. E esse concreto projetado na face, você vem com os agregados seco até aqui, e esse cara acrescenta água, e esse cara que bota o fator água-cimento, que vai dar a resistência do material. Então, uma técnica que tem que ter muito cuidado com a pessoa que está aqui operando, e também para ele saber aplicar, porque senão ele bate e dá uma reflexão e você perde o material, ou ele desplaca como se fosse você botar um revestimento, um reboco muito grosso que ele vai cair por não aguentar. Você tem que botar em camadas, né? Então, aqui tem um detalhe. Alguns exemplos de solo grampeado da nossa cidade. E aí é interessante, todas essas soluções que a gente viu até agora de gravidade, elas eram construídas de baixo para cima. Eu tinha que ter a parte da fundação e subir com a estrutura. Aqui no solo grampeado eu tenho a possibilidade de construir de cima para baixo. Eu vou descendo e, à medida que eu vou descendo, eu vou contendo o material. Né? A primeira contenção que a gente está vendo dessas de gravidade, que pode ser feito na ordem inversa. À medida que eu vou descendo, eu vou contendo e eu tenho uma contenção muito melhor fazer isso, né? E já vou escavando. Um exemplo aqui de uma contenção em Salvador, onde aqui a gente observa o solo grampeado, né, nessa parte de cá, e aqui embaixo uma cortina atirantada, que a gente vai ver mais à frente um pouco disso. Tá? A gente tem aqui também uma solução do solo grampeado, só que na face, a gente tem aqui uma face verde, ao invés daquela face projetada. Né? E se a gente der um zoom nisso aqui, vai ver que tem uma grade segurando aquela grama enquanto ela não pega. Tá? O jet grout é você fazer uma solução em que você vai injetar uma pressão muito elevada de uma calda de cimento, aproximadamente 200 kg por centímetro quadrado. Aqueles que não têm a noção do que seja 200 kg por centímetro quadrado, são 2 toneladas por metro quadrado, o que corresponde a uma altura de 2 quilômetros de água. Então, é um jato muito forte que passa, que corta aqui, você bota aqui a máquina, você injeta aqui a haste, né, e depois sai com ela ligada, injetando a calda, formando uma coluna de solo-cimento. Então, a gente tem aqui um exemplo de como é que ela sai, ela corta o material, e aqui a coluna depois de feita, né? Fica essas colunas, e aqui diversas colunas, uma do lado da outra, funcionando como uma contenção. Depois vem e se escava o material. Vamos sair agora das soluções robustas, vamos para soluções esbeltas. A gente tem aqui a solução no desnível para colocar, similar àquilo que a gente viu lá na solução de gravidade, e eu tenho que segurar aqui, com a estrutura esbelta, este empuxo. Olha, esse empuxo, pelo que a gente viu anteriormente, vai exercer um esforço em cima dessa contenção esbelta que ela não vai conseguir segurar por ela mesma. Né? Ela é muito fina, ela vai cair.
Por exemplo, se fosse uma pessoa, a pessoa em pé, ela iria ser facilmente deslocada. Então, como é que você faz? Você vira de lado e abre as pernas, né? Ali para poder dar o apoio para você segurar o material. Então, aqui a gente vai resolver o problema como? Uma das soluções seria cravar o terreno, botar aí uma parte embutida. Então, essa parte aqui de baixo vai funcionar como se fosse uma viga engastada. Então, aqui eu tenho um picolé, né, com essa parte aqui de cima, e que segura aqui o material, né, embaixo, né, dele. Então, essa solução, eu posso reduzir esse comprimento de ficha, só para vocês terem uma ideia, tá? O comprimento de ficha, só para voltar um pouquinho, aquela solução lá de terra armada, terraia, etc. Tal, a base dele é da ordem de 80% da altura. Tá? Então, a gente tem aqui uma posição bem mais esbelta, e esse comprimento de ficha, que é essa parte aqui para baixo, é da ordem de 2 vezes a parte daqui de cima. Então, se eu tenho que conter uma contenção aqui de 5 metros, eu vou estar com mais 5 para baixo ou 10 metros. Então, a estaca deveria ser de 10 a 15 metros de profundidade. Posso reduzir esse comprimento de ficha? Posso. Então, isso aqui seria o equivalente a uma viga em balanço, né? Uma varanda, por exemplo, né? Com esforço aqui, se a gente for olhar de lado. Então, como é que eu posso fazer isso? Botar apoio. Então, no momento que eu coloquei um apoio, que pode ser uma estronca apoiando cá fora, do outro lado, como pode ser um tirante buscando aqui dentro do terreno. Eu reduzi o comprimento de ficha. Posso reduzir mais? Vou reduzindo. E assim sucessivamente, à medida que eu boto diversos apoios, aqui eu não preciso mais do comprimento da ficha e a solução de cortina ou de estaca-prancha passou a ser uma escavação estroncada ou uma cortina atirantada. Tá? Então, esse é o princípio de pegar uma solução esbelta. Essa solução aqui, inicialmente, de estaca-prancha é muito utilizado em obras portuárias. A gente tem aqui o mar, crava-se a estaca e depois vem fazendo a área do retroporto, né? Aterrando nessa parte aqui de trás e botando aqui em cima um tirante que geralmente a gente chama de morto, nessa parte de cá. Tá? Foi muito utilizado as estaca-pranchas nesse processo. Tá? Então, vamos aqui mudar um pouquinho. Essas estaca-pranchas eu posso ter de diversos tipos de materiais, metal, PVC, concreto, madeira. E aqui a gente tem também diversas formas. Ela tem uma forma mais irregular para poder aumentar a inércia, e a gente tem alguns tipos delas aí que são cravados. Muito antigamente, isso era utilizado em obras de escavação, de tubulações aí para embasa e outras coisas, de escavações, que a gente cravava essas estacas-pranchas aí, né? Depois removia. Hoje, essas soluções estão feitas por furos direcionais, onde você não mais interrompe, você faz o furo com máquinas direcionais. Aqui está um exemplo da estaca-prancha, a face dela, né? Então, ela tem que segurar essa parte em balanço aqui, tem que ser segura por essa parte aqui embutida. Tá? A gente tem aqui o exemplo da cravação. Aqui é um outro tipo de estacas, também chamado estacas justapostas, né? Aqui uma junto da outra, ou estacas secantes, que você junta aqui, você crava as estacas, depois você vai escavar de um lado, promovendo aqui a estabilização, e vou mostrar mais à frente que isso é muito comum, essa solução. As escavações estroncadas seria a estaca-prancha que a gente viu anteriormente, colocando o apoio. Então, a gente tem aqui um tipo de valas, né? Coloca isso aqui, que ao invés de a gente cravar isso aqui na parte de baixo, a gente coloca esse suporte para poder dar estabilidade, né? Então, tem aqui diversos tipos de soluções. Aqui uma também numa região de um rio. Tá? As contenções atirantadas, a gente vai ver aqui que elas podem ser também de concreto, metálica ou de madeira, mais comum de concreto. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um terreno onde a gente quer fazer um empreendimento, onde vai ter esse patamar aqui para botar o empreendimento e aqui o muro do vizinho. E eu tenho que desenvolver minha contenção aqui. Olha, uma contenção que a gente falou de gravidade, eu tenho que cortar o terreno, fazer a contenção e depois reaterrar. Se eu for cortar aqui, eu invado o terreno do vizinho. Então, não se aplica direito essa solução. Então, a gente vai fazer alguma coisa muito mais de uma estrutura esbelta. Então, eu vou fazer aqui um taludamento para diminuir a altura de contenção e depois colocar aqui uma parede. No caso de uma cortina atirantada, eu vou fazendo por partes, né? Eu vou escavando, escavo até aqui e coloco o tirante, faço essa parte, faço como se fosse um tabuleiro de dama, né? Faço um nicho, deixo o outro a terra segurar e vou assim sucessivamente, depois voltando. Depois venho, escavo mais embaixo, boto outro nível de tirante, escavo embaixo e vou botando tirante e vou
construindo minha contenção de cima para baixo, né? Então, a gente vai vendo aqui, até chegar na parte final da minha contenção, né? Essas contenções eu tenho 2 tipos, isso aqui funciona como se fosse um parafuso. Eu tenho aqui o comprimento de ancoragem e o comprimento livre. Esse comprimento de ancoragem, eu injeto uma cauda sob pressão, que vai ser como se fosse uma bucha, e que você, quando bota o parafuso, ela esmaga a bucha no furo que você fez e ela resiste por tração. É a mesma coisa aqui, tá? Então, a gente tem aqui o comprimento livre, que é o comprimento... Aqui existe uma cunha potencial de ruptura, que eu tenho que fazer um furo passante por essa cunha e ancorar fora dessa cunha, porque senão ela pode deslizar junto. Tá? Tenho aqui um tipo, um detalhezinho, né, que eu tenho aqui a cabeça do tirante, tem o tirante como um todo, e tem aqui os tubos manchete, que é onde eu injeto a cauda de cimento para formar esse bulbo aqui atrás, tá? Para dar resistir esse tirante que vai ser puxado. Qual é a diferença básica que eu falei para vocês de uma cortina atirantada? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Nesse caso de cá. Opa. Desse aqui, né? Essa cortina, diferente do solo grampeado, eu furava aqui, botava os grampos, onde essa massa aqui era a minha contenção, que tinha os grampos, tá? No caso de uma cortina atirantada, o que a gente vai interpretar é o seguinte: essa massa de terra está querendo cair e essa parede de concreto vai ter que resistir. Como ela é esbelta, eu vou ter que buscar essa resistência dentro do terreno através dos tirantes, tá? Então, tem uma função muito diferente. O tipo de tirante ele pode ser de barra, de fio ou de cordoalhas, sendo que o de fio está em desuso, né? Está tendo muito mais o de barra sendo utilizado e geralmente barra de vidade, tá? Alguns exemplos. Aqui tem exemplos de cortinas atirantadas sendo executadas em degraus, né, na forma descendente. Então, vocês estão vendo que foi feita uma parte, as outras partes vão ser feitas depois, e assim que preencher toda uma linha, vai para a linha de baixo e assim sucessivamente. Diversos tipos de cortinas atirantadas, né? Ela pode ser daquele jeito ou com essa parte aqui de diversos grampos. Outro exemplo aqui também de paredes com tirantes, né? Você pode colocar também vigas, né? Aqui nessa parte de cá, para segurar, não necessariamente uma laje de cogumelo. Aqui tem um exemplo aqui de que virou moda aqui em Salvador, depois que a gente começou a refazer túneis em Salvador, onde se faz o projetado do túnel. O pessoal adquiriu confiança em fazer estruturas de concreto projetados, e as cortinas hoje, a maioria, são feitas desse jeito, né, de concreto projetado, ao invés daquela estrutura clássica de fazer com concreto convencional. Tá? Alguns exemplos aqui, estão vendo elas sendo feitas em nichos, né? Dali, alguns outros exemplos de cortina atirantada. Agora começa uma solução mista. Isso aqui são estacas pranchas que foram colocadas, mas devido a você terminar a estaca-prancha aqui embaixo, ela não tinha o comprimento da ficha. Então, você faz a estaca-prancha inicial e, à medida que você vai escavando desse lado, você vai botando níveis de tirantes para segurar o material, substituindo a ficha por esses apoios, né? Essa aqui tem uma outra obra que foi feita, isso aqui é o Salvador Trade Center, onde reduziu a execução da obra em torno de 6 meses. Uma cortina atirantada você tinha que fazer devagar, de cima para baixo, em nichos, e aqui se começou a fazer tubulões, então foi feito tubulões diversos simultâneos, e à medida que ia escavando a terra desse lado do tubulão, ia se atirantando, e aqui vocês estão vendo que não necessariamente precisa ser um justaposto com o outro, né? Então você tem aqui um tubulão instalado aqui, outro tubulão de cá, e um efeito de arco segurando os dois aqui no meio, tá? Então, e aqui estão os tirantes nesses tubulões, nessas soluções. Aqui tem uma solução de uma estrutura provisória, onde foi feita com metal e madeira, né? De uma estrutura, começa com estaca-prancha e vai virando depois cortina atirantada. E aí a gente tem diversos casos, né? Que são tubulões justapostos, que à medida que foi escavando, botou o nível de tirante aqui em cima, e à medida que descer mais, vai botando outro nível de tirante. Vocês já estão vendo aqui nessa parede do fundo, tem um nível de tirante aqui, outro nível de tirante mais cá embaixo. Outro exemplo também, virou moda agora aqui em Salvador. Você faz a escavação e é muito mais rápido você fazer isso do que fazer aquela solução tradicional de ir devagar construindo. Tá? Um exemplo aqui do emboque do túnel do metrô, também construído nessa mesma tecnologia. Aqui tem um pouco diferente, que ao invés de usar o tirante, foi feita uma laje embaixo e uma laje em cima, que funcionou como estronca.
né, essa parte de cá. Então, essas estacas aqui não foram atirantadas, elas foram apoiadas por uma laje que tem na parte de baixo e essa laje na parte de cima. Outra visão do emboque do túnel, aqui também, da mesma forma, das estacas pranchas funcionando provisoriamente, e à medida que vai se escavando, vão sendo atirantados. Alguns problemas que a gente pode observar aí. Tá? Esse foi um caso aqui, ali no Ilhéaê, na Liberdade, que o pessoal queria construir o prédio do Ilhéaê e tinha uma cortina da prefeitura. E o pessoal impediu de construir o prédio. Então, me chamaram para ver o que a gente podia fazer e, perguntando o projetista, ele disse: Luiz, essa cortina não foi projetada para poder segurar o peso desse prédio em cima, então isso aqui vai cair. Então, a gente disse: tá bom. E você sugere o quê? Não fazer nada. Eu digo: pô, mas não pode não fazer nada, vamos ter que arranjar uma solução. E aí a solução aqui foi bem interessante, né? Porque não dava para ser uma fundação superficial, porque a fundação superficial iria carregar essa parte superior aqui do terreno, né? Então, e, consequentemente, da cortina. Não dava para cravar a estaca, porque a estaca podia cortar os tirantes. Então, foi o que a gente fez. Vamos fazer tubulão, e se esse tubulão passar pelo comprimento livre, aqui a gente bota um tubo e deixa ele passar livremente, envolvendo e faz o tubulão. Se na hora que a gente tiver aqui no comprimento de ancoragem, a gente limpa o comprimento de ancoragem e incorpora o tirante no tubulão. E aí teve um esforço horizontal que o calculista teve que fazer o reforço no tubulão para suportar esse esforço horizontal. E conseguimos aprovar esse empreendimento, né, com esse prédio construído em cima. Outra coisa importante é que os construtores aí brigam muito, dizendo: a cortina atirantada é cara, eu quero usar o próprio prédio como sendo minha estrutura de gravidade. Vou querer fazer a estrutura aqui do prédio, né, e vou querer incorporar essa contenção no prédio. Beleza. Né? Só que ele tem que lembrar que esse projeto aqui de contenção no prédio, para o muro ser um muro de gravidade, uma estrutura de gravidade, ele só pode ser feito isso com um prédio com uma determinada altura. Né? Se você começar a construir junto, você derruba aquele prédio, porque ele tem que ter uma determinada altura. E lembrando que você tem aí um problema que seu carregamento é um carregamento ainda de peso próprio sócio, não tem um carregamento acidental. Então, o prédio está ainda vazio. E outra coisa ruim também que tem é que esses esforços horizontais vão levar esforços horizontais aqui na fundação, onde eu passo a ter fundações complicadas, e essas minhas vigas aqui passam como se funcionar como se fosse pilar. Né? Eu tenho que trabalhar com isso aqui e mudar até a direção dos pilares para dar maior inércia. Então, muda tudo. Então, as pessoas estão preferindo ainda fazer soluções desacopladas, a contenção separada, mas há uma linha forte de que isso venha acontecer no futuro. Tá? Esse é um caso importante que a gente trabalhou em Puderba, na Serra do Massal, que já tinha esse muro caído já 2 vezes, e é um dado interessante de discutir, vou mostrar para vocês. Essa rodovia liga de Vitória da Conquista ao Porto de Ilhéus, é um ponto importante de escoamento de soja do oeste da Bahia. Aqui está uma vista da Serra do Massal, que é esse zigue-zague aí, e onde caiu é do lado oposto desse bambuzal. Do lado de cá tem um bambuzal, do outro lado, né, foi onde caiu. Uma vista aqui de que interrompeu a estrada do aterro, né, e o muro que estava aqui embaixo tinha caído. Esse muro aí deslizou, vocês estão vendo, e esse muro deslizou em função dessa camada de rocha, que tinha a xistosidade mergulhando no sentido do deslocamento. Então, aqui era como se fosse um tapete deslizando. Tá? Então, vocês estão vendo aqui a fundação e aqui ó, as camadas da rocha que deslizavam. O pessoal, quando o muro caiu a primeira vez, foram fazer a segunda, colocaram uns ferros aqui, ó, para poder segurar o muro, ancorar o muro. O muro andou e desconheceu desse ferro. Isso aqui ficou parecendo um cabelo, né? Não tomou conhecimento desses ferros aqui. E aí o pessoal disse: não pode fazer a solução de gravidade que eu tinha projetado, né? Então eu disse: mas por que não pode? Porque ele não está passando com um deslizamento. Aí a gente teve essa seguinte ideia: olha, vamos botar uma parte aqui e atirantar para que esse deslizamento seja feito por isso. Dessa forma que a gente apertava as camadas, aumentava a resistência ao cisalhamento das camadas daqui e, ao mesmo tempo, segurava esse bloco da frente que segurava esse muro contra o deslizamento. Se ele tivesse uma altura maior, se botava 2 níveis de tirantes, e aqui está a visão dele depois de pronto. Né? Aqui foi utilizado o terra-mesh, o gabião na face e dentro dele aquela tela. Tá? O gabião só é a face. Tá? Então, vocês estão vendo aqui o reforço que foi feito no muro, e está aí o muro lá da Serra do Massal. Esse aqui é um outro muro. Rafael, eu botei aqui o cronômetro, mas me perdi. Quanto tempo eu tenho ainda?
Mais uns 5 minutos. Pronto, estou acabando então. Tá? Então, esse aqui foi um muro interessante, que esse muro caiu, esse muro é um muro esbelto, e por ele ser esbelto, ele tinha uma base estreita, tá? Porque o terreno, por ele ser... o empuxo ser pequeno, esse muro tinha uma base estreita. Só que o pessoal, entre o muro e o terreno, foi colocar areia, e a areia não tinha resistência muito grande, a resistência de saneamento, e tombou o muro. Então, o pessoal reconstruiu o muro e botou esse tirante para segurar o muro. Poderia ter feito o muro ao contrário. Ao invés dele ter a face vertical para o lado de fora, podia botar a face para o lado de dentro, né? E não precisaria botar o tirante. Alguns muros reforçados aí, umas soluções mistas, né? Muro que andaram, tiveram que fazer esse reforço. Essas vigas é para evitar o funcionamento da alvenaria de pedra, porque se você botar o tirante, ele vai furar, né? Ali. Alguns outros reforços, né, de muros aqui foram colocados. Isso aqui é uma solução interessante, né, nas pedreiras, que a parte de cima tem problema, então essa solução que está sendo utilizando agora, que é a construção, não dá num corte muito grande de pedreira sem fazer uma estrutura de gravidade. Então está aí uma solução que o pessoal está dando de construir pendurado. Então vocês estão vendo aí como está construindo a parte de cima das pedreiras, e aqui está depois a parte pronta, né? Essa parte aqui de baixo é uma parte competente, e aqui em cima tinha um problema de risco, precisava conter, mas não dava para conter desde aqui de baixo, né? Diversas visões aí dessa solução. Aqui já falei para vocês daquela questão do jateamento, a gente estava estudando até, para minha surpresa, eu tinha muito medo que esse jateamento desse uma sombra e a ferragem ficasse exposta. Teve um aluno de graduação que fez o TCC dele, e a gente fez umas coletas de amostras e a ferragem estava bem envolvida pelo concreto. Fiquei surpreso, mas merece se estudar mais ainda essa questão desses projetados. Tá? Aqui é outra obra também com projetado, virou moda agora aqui utilizar o concreto projetado nas cortinas atirantadas. Tá? Alguns erros, é importante a gente ver isso aí, né? Um deles é isso aqui, né? Cortes na vertical. Isso aqui é uma obra interessante, isso aqui é um U, né? Essa parte de cá, do lado de cá, também tinha o mesmo lado. Fui chamado para ver esse corte, e aí estava fazendo a fundação também. Aí perguntei ao pessoal, vocês estão fazendo aqui essa contenção, vai ter um esforço horizontal. As estacas verticais não tinham que ter estacas inclinadas. Ele disse, mas Luiz, um lado compensa o outro. Eu digo, cara, mas um lado só compensa o outro quando você tiver terra. O seu vizinho, se vender esse prédio aqui, que tem 4 pavimentos, e alguém for construir um outro prédio, vai querer fazer garagem subterrânea. E o prédio suporta você escavar isso aqui? Ele foi fazer a conta e viu que não. Então, teve que refazer as contas do prédio, porque ele tinha que pensar que se o lado de cá tirasse, se o prédio iria suportar, se o lado de cá tirasse, o lado de lá não. Ou seja, diversas combinações para fazer o prédio, e aí tem algumas pessoas que cometem esse tipo de erro, não pensam o que pode acontecer no futuro. A solução provisória foi encher de saco de areia, né? Até a areia foi usada para construir o prédio mais à frente, quando se pensava na solução definitiva. Essa aqui é uma solução de um saco também, feito ali na ilha lá do Morro de São Paulo, em que não tinha muito para levar material, foi feito com saco, mas aqui teve um problema de que o saco foi amarrado nessa direção aqui, mas não foi amarrado para cá. Então, acabou o saco caindo, né, porque haveria necessidade de amarrar também no sentido transversal. Então, é um aprendizado bem interessante para a gente. Esse aqui é um corte maior, isso aqui tem da ordem de 16 metros de altura, aqui tem um prédio de 14 ou 16 pavimentos, onde o tubulão desse prédio estava localizado aqui a 1,5 metro de distância. Então, é um erro aqui que a contenção deveria ser feita antes, né, para dar estabilidade e não ser construída depois. Isso aqui foi construído depois. Imagine o que é botar essa máquina lá em cima para fazer um tirante. Se estivesse num patamar, seria muito mais fácil você executar, muito mais barato. Mas, E aí foi feita uma parte, a pessoa queria incorporar o prédio, deixou essa parte aqui de baixo e acabou essa parte de baixo escorregando devido a um vazamento no prédio. Aqui é uma coisa interessante, porque esse prédio de cima tinha um reservatório inferior, que era abaixo do nível do último nível de garagem. O reservatório inferior não tinha tampa, era aberto. A boia prendeu, ele transbordou, porque o ladrão tinha um registro, nunca vi registro de ladrão, né? O ladrão com registro é simplesmente você deixar a água ir embora, mas o ladrão estava fechado, a boia transbordou, o tanque transbordou, caiu no tanque, a parede lateral do prédio impediu que a água escorresse pelo talude, a água desceu aqui e derrubou essa contenção. Muito azar, né?
Isso aqui é um prédio que ele ia ser incorporado, a contenção incorporada ao prédio. O terreno era competente, mas o pessoal escavou mais do que deveria, e depois reaterrou, e o prédio não aguentou e acabou caindo, matando 3 pessoas. Né? Aqui estão vendo a parede, como se fosse uma cortina atirantada, segurada com as ferragens aqui dentro. Não foi dimensionada para pegar esse esforço e acabou derrubando um prédio. Aqui é uma mistura, né, de querer utilizar uma solução com outra, é querer botar os grampos numa face de bloco terrai. Acabou tendo isso aí, né? O bloco terrai é para usar com alguma coisa contínua, não com coisa pontual. Aqui é outra visão no terrai, que é interessante, que esse terreno aqui cedeu, a fundação desse material cedeu e cisalhou a solução. Então, vocês estão vendo que o terreno ficou aqui em pé, com o reforço da grelha, não teve impulso para cá porque ele ficou em pé, né? Caiu, foi o quê? O bloco que estava na frente. Então, aqui é bom sempre você, quando vem com a geogrelha ou a geomanta, você voltar para reforçar os encontros, que é um ponto crítico, esse contato dos pontos rígidos do bloco com o terreno atrás. Tá? A solução foi fazer sacos também até resolver o problema. Aqui é uma saída ali do viaduto Raul Seixas, né, que tinha essa depressão, e o pessoal queria parar isso aqui para poder fazer esse aterro, previsão de 3 meses. Poxa, se a gente para o Raul Seixas 3 meses, a cidade vira um caos. E aí fomos avaliar, e aí olhamos para aqui pelo lado, pela escama, né, e aí foi o que aconteceu, a areia foi embora, sumiu, por isso estava dando aquela depressão. Aí nós fizemos um furo em cima, injetamos aqui 12 metros cúbicos de argamassa, para não fechar. Hoje vocês sentem ainda a depressão quando passa por lá. Aqui tem uma solução de gabião, né? E aqui eu queria só brincar com vocês nessa solução de gabião e perguntar para vocês, né? Qual é o erro que tem aqui? Pô, o cara está botando pó de pedra aqui no lugar, então esse material vai ser totalmente lavado, né? A pedra tem que ser maior do que a parte sextavada aqui do lado, tá? Aí era isso que eu queria apresentar para vocês, mostrar aí minhas redes sociais e está aí à disposição, Rafael, para alguma pergunta que alguém queira fazer. Tá? Desculpe se Excelente, professor. Grande abraço. Muito obrigado pela apresentação. Para mim foi sensacional. Eu vou ter que rever 2 vezes aí para lembrar de tudo. E seguindo aqui a meta do cronômetro, eu vou passar a palavra para a Franz. Ele vai falar em 3 minutos aí as últimas contenções que a gente fez lá pela Civil Construtora. Depois ele vai ter que sair para uma outra reunião também. Vai lá, Franz. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luizão aí. Não tive o prazer de ser aluno de você na Federal, mas estou realizando um sonho nesse momento. Obrigado aí pela aula. Vou mostrar rapidamente aqui, né, 3 tipos de contenções que utilizamos, que, na verdade, já ficou aí bastante clara na apresentação. Vou só reforçar, na verdade. Aqui foi a contenção de um prédio residencial em solo grampeado, né, que sabemos aí, e foi dito aí, com relação à técnica, a utilização do sistema, né, e esses grampos aí trabalham a flexão. Importante, na verdade, tocar muito no assunto de drenagem, né, e principalmente em prédios residenciais, onde você tem prédios dos 2 lados. É muito importante verificar como estão as caixas de esgoto, caixa de água pluvial, né, porque isso ainda mais prédios antigos, e quando você escava, isso vem aflorando, e aí o solo grampeado não resiste e rompe. Então, dá um exemplo aqui, projetado também. Do outro lado aqui, né, nós utilizamos, aqui foi uma cortina atirantada, que utilizou também o sistema com projeção de concreto. Isso aqui foi em função da fundação aí do prédio vizinho, tínhamos que estruturar e compor isso em tirantes para garantir que não tivesse um trabalho aqui a flexão e estourasse o solo, a cortina. Um outro exemplo aqui de contenção é o muro de arrimo, que foi feito aqui em alvenaria de pedra. Isso aqui foi um outro empreendimento nosso. Então, isso aqui é interessante, porque a gente sabe que a mão de obra não é tão especializada, né? Mas é mais improdutivo, né? Uma quantidade maior de pessoas. Vale a pena ressaltar também aqui, fica muito bonito, né? As preocupações aí de preenchimento dos furos, né? Dos vazios, a preocupação também com a drenagem, manta geotexto, tubos aí drenantes para captar essa água que percola pelo solo. Então,
mas é improdutivo, né? Gera uma série, é um pouco mais, é mais barato, mas também é improdutivo, leva um tempo maior. Aqui um outro tipo de contenção que também utilizamos, que foi a contenção pré-moldada, né? Não vou me alongar aqui, vou passar a palavra para o Wellington, mas foi uma contenção que nós fizemos em 5 dias, né? Uma montagem de 5 dias, em torno de 250 metros quadrados, e assim foi realmente muito importante nesse caso para esse empreendimento, que nos garantiu aí a entrega em tempo recorde. Bom, aqui vale ressaltar também a utilização de manta geotexto, de impermeabilização aí na cortina, para deixar o estanque. Um abraço, obrigado. Valeu, Franz. Já passa a bola para o Wellington aí, que essa solução aí foi conjunta da Civil Construtora com a Civil Pré-Moldado. Pode ver que essa contenção pré-moldada ela era parte pré-moldada e parte moldada em loco. Foi assim que a gente conseguiu viabilizar o preço dela. Foi uma ideia muito boa para conseguir entrar no orçamento. Bom, boa tarde, pessoal. Agradeço aí a Civil, a participação no evento. O professor Luizão, já eu tive o prazer de ser aluno de Luizão em solos, mas gostaria de ter sido também em contenções depois de uma aula dessa tão positiva. Na verdade, não é possível que Luizão foi ser professor, doutor. Como é que Luizão tinha 20 anos, 15 anos, já dava aula na Politécnica? É possível, sim. Depois eu lhe mostro a nota que eu tirei na disciplina dele. Nós vamos apresentar bem rapidamente aqui nossos produtos que estão disponíveis aí no mercado, que tem por conceito contenções por gravidade, como o professor Luizão falou, né? A gente tem utilizado muito em galpões logísticos, né? O Franz apresentou aí um exemplo de uma escola, mas a gente também aqui uma obra, um galpão logístico aqui no CIA, onde a contenção, nesse caso aqui, você está fazendo os desníveis de terreno. Então, é muito fácil aqui uma visão ampla da obra como um todo. Aqui o acabamento interno, nesse caso, você usou a cantoneira, como o professor falou, para dentro, então o peso próprio vai fazer, que vai conter, já ajuda como elemento de desnível, que é o acabamento final, no momento que hoje os engenheiros têm o desafio de fazer obras mais rápidas, né, para economizar em despesas indiretas. Você tem um produto que é industrializado, ou seja, ele não tem a imperfeição de você elaborar uma contenção na obra. Por exemplo, numa pandemia, onde se você fosse fazer uma alvenaria de pedra, você tinha uma concentração de colaboradores muito grande, e aqui você tem apenas um caminhão multi, 2 funcionários, e você executa 6 metros de contenção. Aqui, outro exemplo de um galpão logístico, onde o nicho também é pré-moldado, né? Então, facilita muito a execução, a rapidez, a qualidade no acabamento das peças e a certeza da execução no tempo que está previsto lá no cronograma da obra. E a gente queria lançar aqui um novo produto onde ele se baseia muito no gabião, só que ele tem uma densidade superior, pelo menos em 50% a mais. Então, para uma contenção de peso, isso é importante, e de fácil execução, né? Você chega com o caminhão MUC e já lança suas peças pré-fabricadas na contenção em si, ou então com um equipamento que você tiver fazendo escavação ou reaterro. Aqui um esqueminha de como montar, você pode montar até com o braço de uma retroescavadeira, as dimensões dele 80 por 1,60 m, mas a depender do projeto que você tenha, você pode fazer por dimensões específicas, se for viável. E a gente tem chamado esse produto de bloco Lego, porque se inspira naqueles brinquedos infantis, onde a gente tem aqui as chaves de cisalhamento, que vai travar entre um elemento e outro. Você não precisa de argamassa, então fácil montagem. Você pode até defasar isso, como na foto que o Luizão mostrou, onde você vai fazendo um escalonamento, né? Você precisa de escora, você vira a direção. Aqui algumas fotos, por exemplo, aqui é um exemplo de uma baia, né? Um silos
de pó de pedra que a gente tem aqui na fábrica. Então, esse é o acabamento, o ponto de encaixe entre um Lego e outro. Então, é muito fácil de executar. Era essa a contribuição que nós aqui da fábrica queríamos apresentar para a live de hoje. Obrigado, doutor. Show. Agora, a participação de doutor Valente, eu conversei com ele, são várias histórias ao longo de 66 anos de experiência. A gente lembrou de algumas para poder trazer aqui. A primeira delas, meu pai, queria que você lembrasse a gente aí o caso do Hospital Jorge Valente, que teve a participação de Moacir Schwab. Não sei se o doutor Luiz conhece esse cidadão. Lembra um pouco para a gente aí do caso lá. O prédio ia ser implantado na encosta da área pertencente à Igreja Católica, no alto do... Eu não me lembro muito bem o nome da instituição, mas hoje em dia ainda é, se não me engano, a Universidade Católica, com algumas salas. E eu me lembro muito bem que, em eleições, aquilo ali é tudo cheio de áreas, de salas de votação. Mas o que aconteceu? Quando se projetou o prédio, se precisava cortar o terreno dessa entidade. E isso foi tratado com eles, e a preocupação maior nossa era justamente conter o terreno e fazer uma estrutura para ser possível o uso do máximo do terreno obtido na avenida, como é o nome dessa avenida? Garibaldi. Bom, chamamos o professor Moacir, que, apesar de já ser um professor muito conhecido, ele é do meu tempo. Eu tinha uma diferença de idade muito pequena para ele. E ele nos deu a opinião sobre a contenção daquela parede que dava limite com o hospital. E ele propôs fazer um ensaio do solo com uma amostra indeformável, que ele obteve a capacidade de carga que essa amostra poderia ter. E me disse ele, você aqui pode cortar na vertical. Eu digo, mas na vertical, Moacir? Ele disse, mas se você está com receio, vamos dar 10% de inclinação do prumo, ou seja, favorecer um pouco o talude. Ele disse, este terreno não cede, mesmo cortado a pique. Eu digo, então vamos para os 10% que você mesmo está sugerindo. E fizemos, isso tem mais de 50, 40 anos, 40 e tantos anos. Está lá, perfeito, sem nenhum problema, porque não havia infiltrações, porque o solo era muito próximo da rocha. E esse solo próximo da rocha já tinha uma resistência à compressão muito boa. Então, muitas vezes, a gente faz um muro sem necessidade. O professor Moacir deve estar muito lembrado desse fato, que foi realmente uma economia muito boa para nós, usar somente o corte e não colocar mais nada. Agora, outra coisa que eu queria lembrar é o que aconteceu com a arquibancada do Teatro Castro Alves, a arquibancada da concha acústica,
que era limite quase com a rua Leovigildo Filgueiras. E existe até hoje. Agora sumiu. Olha aí, Ciar. Não sei se estão ouvindo. Hein? Estamos ouvindo. Posso continuar? Está ouvindo? Pode. Então, essa Sim. arquibancada da concha acústica tem uma forma semicircular que seria necessário. Olha ela aí, né? Se não é ela, é uma muito parecida. Esse formato obrigava a gente ter um aterro em alguns lugares e um pouco de corte em outros, mas muito pouco. O que tinha mais era aterro. Então, a sugestão que eu dei na época, que eu era quinto-anista da Politécnica, eu não era formado, nem podia estar dando essas sugestões técnicas, mas me foi concedido isso pelo nosso bom amigo e meu professor, Dr. Norberto Odebrecht, que, num domingo, estava com este problema, querendo fazer uma compactação com rolo pé de carneiro, tracionado por guinchos, para fazer uma compactação na inclinação, para depois, então, construir a arquibancada. A minha sugestão foi o seguinte: vamos fazer as formas dos degraus e dos assentos, vamos fazer e encher com areia. Ele disse, mas por que areia? Sim, areia porque depois ela vai servir de filtro, mas agora eu vou usar ela como areia inundada, que areia inundada exatamente ocupadas os espaços, a água vai indo embora, a areia não cede. Enquanto a argila, qualquer coisa que se faça, ela vai acamar e diminuir de tamanho. Então, isto foi proposto a ele, e ele ficou com receio do futuro, como é o dreno. Então, nós bolamos o seguinte: drenos, furos com tubo de eletricidade, tubo de plástico, que já existia na época do Castro Alves, e esses tubos de 20 milímetros eram colocados, ou foram colocados, no alinhamento dos bancos da parte de assentos, e o tubo foi colocado fechado a quente as pontas, para que só fosse usado depois de concretado a parte de cada banco ou de cada degrau desses. Isto porque, se não fizesse a vedação disso, eu não conseguiria a tal areia inundada, cujo espaço ocupado é exatamente o mesmo depois de seco. E isso foi feito na época da construção, coisa que já tem mais de 60 anos, e acredito que não teve nenhum problema. Somente como um dado para informação, a altura na parte final era de 6 metros de aterro de areia. É preciso se lembrar disso, 6 metros de aterro de areia, e ele praticamente não teve nenhum adensamento posterior, porque usamos o sistema de areia inundada, que não é muito usada, porque a areia também é um elemento caro, mas ela foi toda feita com areia que não prestava para a construção. Era chamada uma areia
suja, uma areia de segunda, que não se usava nem no concreto, nem nas construções. Portanto, foi um material muito mais econômico do que trazer uma terra ou fazer outro sistema. Esse foi um assunto que realmente me causa muita satisfação de ter feito e hoje poder ver com 60 anos. Se vocês quiserem mais uma coisinha, eu só queria lembrar o que também executamos, que foi, há pouco tempo, um muro em solo-cimento. Isso foi feito no edifício Arbus, quando nós tivemos um problema de 3 pavimentos de garagem e um espaço muito pequeno e de difícil atirantamento de uma possível cortina, porque isso seria feito em terreno não do próprio prédio. Então, se fez a caixa com madeira e o solo-cimento a 4% de cimento, compactado com o mesmo material que foi retirado para fazer a obra. Então, não se comprou nada e apenas transformou isso nos blocos que estão lá para se ver dimensionados, cortados, medidas para permitir o uso do solo-cimento sem nenhum risco futuro. Está lá para todo mundo ver. No prédio. Isso foi no Argos, lá do Horto Florestal. Massa, muito obrigado. Vocês acabam de presenciar a primeira live de Dr. Valente. Estamos aqui muito orgulhosos. E, professor Luizão, comente aí um pouco do que você Ele ainda estava aí? Tá aqui ainda. Comenta aí da areia inundada também. E eu tenho uma pergunta para te fazer que fizeram aqui no canal do YouTube, só avisando o pessoal do YouTube, a gente não está vendo as perguntas. Então, eu estou me passando por WhatsApp. Aqui a gente só vê a tela do Zoom mesmo. E outra coisa, quem gostou do que está vendo, por favor, faz a doação. Eu acabei não falando no início, professor Luizão, foi muito bom para complementar. Assim, a gente entrega esse conteúdo gratuito, mas em troca a gente pede doação para essas causas, né? Professor, com você. Olha, essa questão da doação, eu fiquei muito contente. E aí fiz questão de botar isso, né? E como falei para vocês, já fiz a minha. Fui testar aqui, com esse QR Code aqui, eu peguei meu celular e linkei e já fiz a doação, que eu acho que é um motivo. Parabéns, Rafael. Fico muito contente de ter dado essa palestra para você aí e também de poder estar colaborando com essa entidade que precisa dos recursos para poder atender essas pessoas que estão lá, né? Lembrando aí o Wellington, viu, Rafael? Eu me formei com 21 anos e comecei a ensinar com 21 anos. Talvez eu tenha sido, por isso que ele falou assim, né? E comecei a ensinar logo cedo. Está vendo aí, Rafael? E eu entrei com 26, então casou aí. O professor Luizão depois foi ser diretor da Escola Politécnica e tal, chefe de departamento, mas eu fui aluno do Luizão, jogava duro na época. Teve outra coisa que eu lembrei, Wellington. Você lembrou do seu Chevette lá na explicação de Luizão do carro na ladeira? Não, mas isso eu não posso falar aqui na live, não, porque tem muita gente ouvindo. Depois eu conto para ele. Era um Fiat que eu entrava pela mala do fundo, só que tinha um colega muito famoso que ia saindo comigo. Eu disse que não ia falar, né? Tinha um colega muito famoso que estava saindo comigo e eu não queria esconder que se o Fiat eu abrisse a porta, ela caía. Então eu disse, eu vou para o ponto. Aí, em vez, eu fui para o ponto que fica ali em frente à Politécnica, depois entrei para o estacionamento por baixo, mergulhei pelo fundo do carro, entrei, peguei o carro e fui embora. Rafael insistiu, eu terminei contando. Mas outra coisa, Rafael, que você falou também, eu queria também... É muito importante que o que a gente chama do nosso pai,
aqui, que é o professor Moacir Schwab, uma referência, né? Eu considero o professor Moacir Schwab uma pessoa muito boa, não só como profissional, acho um excelente profissional, mas como cidadão também, é uma pessoa que eu considero meu pai aí do ponto de vista profissional, né? Aprendi muito com ele, muitas lições com ele, né? E é um grande pessoa que eu sempre, quando estou num momento difícil, ligo para me aconselhar com ele, né? É uma pessoa que a gente considera ele o pai. O nosso avô é o professor Hernani Sobral, que teve a visão de levar o seu Moacir para a área de geotecnia. E aí os irmãos mais velhos, tá eu, Luiz Aníbal, Geraldo Sobral, Evangelista, diversos outros irmãos, mas os netos já são aí, Sandro, né? Outras pessoas, Kleber e outros profissionais. Então, fico muito contente. Rafael, eu estou aqui acompanhando pelo YouTube também, né? E vi aqui que tinha uma pergunta do Felipe Reis, é isso que você ia falar? É do Massapê? Felipe pergunta assim... Pronto, pode O responder. que o professor acha sobre o uso de solo grampeado, né, em solos expansivos, como o Massapê? Olha, Felipe, o Massapê, a melhor coisa que você tem que fazer é botar a estrutura flexível. Se você segurar muito ele, ele vai e derruba, tá? Então, eu acho que o tipo de gabião, ou esse Lego, como foi colocado, que é uma estrutura rígida individualmente, mas flexível no conjunto, é uma coisa bem interessante. Agora, para queimar a minha língua, eu tive outro dia um problema que foi implantado uma solução de solo grampeado em Massapê lá em plataforma, uma estação elevatória da Embasa, e funcionou bem. Tá? Então, eu diria a você que, a princípio, não viria com bons olhos, mas uma solução aplicada deu certo, né? Uma sugestão também para você, Wellington. Uma vez nós estávamos estudando um material de escória de uma determinada aqui de Salvador, que eu não vou preferir não citar o nome, né? Mas ela tinha uma grande dificuldade, que ela era muito densa, ela pesava muito, e inviabilizava o transporte. Como você está estudando solução de gravidade, talvez se você incorporar esse material, você possa reduzir um pouco sua largura, tá? E utilizando uma escória que vai pesar mais o material. Mas adorei, Rafael, viu? Queria depois que você me mandasse aí umas fotos do Lego para que eu possa apresentar aqui como uma relação de contenções naquele elenco de soluções de gravidade, poder botar aí o Lego, essa brilhante ideia de vocês, né? Fiquei muito contente de ver isso, né? Ele acaba formando depois, tipo, como você mostrou ali, um terra-mesh, né? Ele na frente e no fundo colocando o solo reforçado, né? Eu utilizei uma vez no escorregamento. Isso. Uma vez eu utilizei um bloco parecido com isso, tinha um escorregamento ali na contorno, que o material invadia a contorno, e eu dei uma ideia do pessoal pegar aqueles guarda-reios daquela corrida que tinha aqui em Salvador, no centro administrativo, que estava lá largado, e o rapaz, pega aquilo ali, vamos botar aqui, que é alguma coisa parecida com isso, né? New Jersey. Obra temporária. Do New Jersey, exatamente. O nome né? é New Jersey. Pegar aqueles a gente fabrica lá New também. Jersey. Que bom. Excelente. Alguma pergunta, Rafael? Não, eu acho que a gente já extrapolou nosso tempo, mas foi muito prazeroso aqui o momento com todos vocês. Eu vou tentar ser fiel a essa meta do tempo, que ainda vou alcançar os 60 minutos, mas eu acho que foi fantástico a participação de todos. Professor Luizão, eu vou reassistir a aula, porque ficou muito boa, e a gente vai para os arquivos da Civil aqui também, toda obra de contenções vai ser a premissa básica, assistir a sua aula antes. A nossa ideia é continuar com esse projeto, já temos confirmação da professora Tatiana Dumê para uma aula de estruturas, e aí doutor Valente vai ter muita história para contar de estrutura também, aparelhos de momento, enfim, a gente vai ter muita coisa boa para contar. Obras que foram feitas pela construtora, questões de estrutura pela pré-moldada, a gente vai estar sempre envolvendo o time. Muito obrigado, professor. Lembra de doar aí, pessoal, é super importante, vai estar no nosso Instagram para quem assistiu, a doação também, e foi um prazer. Obrigado, meu pai, obrigado, doutor Wellington. Professor, palavras finais. Só lembrando um detalhe, eu tinha prometido não falar de política, mas eu tenho que ser justo. O professor Luizão é candidato à presidência do CREA, ele é o atual presidente do CREA, mas agora está licenciado para se candidatar. Nós acompanhamos o trabalho do professor Luizão, acredito muito no trabalho dele, o nosso candidato, e, professor, não precisa falar de política, não, eu falei por mim mesmo, assumo a responsabilidade, mas é super justo.
que a gente lembre de um bom trabalho que está sendo feito, como há anos não se via, e a gente acredita muito nesse trabalho. Rafael, eu fico contente, agradeço a você ali e estou aproveitando esse período de pandemia, né, para poder desenvolver isso, né, fazer lives aí. Fico muito contente, cara, de poder ter colaborado com você e principalmente com essa coisa bonita aí dessa doação, né? Como você falou, aproveitem aí, parem, assistam depois em casa, pare nesse quadro, escaneie com o seu celular e faça essa doação, que o pessoal vai agradecer muito e a gente vai estar contribuindo para atender umas pessoas que necessitam, né? Então, muito obrigado pelo convite, fico muito contente, né? E quando você precisar, peço desculpas, foram 183 slides, Rafael, me perdoe que para 40 minutos seria apertado, né? Mas eu achei que era interessante para mostrar para vocês como um todo, tá? Muito obrigado, amigo, ótimo, pelo convite. Tivemos mais de 80 pessoas assistindo ao vivo a gente aqui, e depois, com certeza, vai ficar aí muito mais gente assistindo. O professor Wellington contando, o doutor Wellington contando as piadas dele aí. Talvez o seu colega da época que te acompanhou até o Fiat, talvez ele assista, viu? E vai lembrar. Viu? Olha, só um detalhezinho. Para o Fiat dele, a declividade tinha que ser menor, viu? A ladeira tinha que ser com a declividade menor, quase que plana, viu? Mas eu queria também agradecer ao Wellington. Aquele Fiat 147 que tinha a mala assim, mas ela não... O amortecedor não aguentava abrir, eu tinha que botar um cabo de vassoura. Mas depois eu encontro outras aí nas próximas lives. Pronto. Um abraço. Obrigado a você. Ok, boa tarde a todos. Rafa,